Vamos embora, meu povo. Muito bom dia a todos. Bom dia quem está aqui. Bom dia para todos vocês que acordaram mais cedo. Primeira coisa que eu desejo a todos é que o esforço e a dedicação de vocês por estar aqui no sábado reflita de maneira muito clara na sua nota, tudo bem? Quando você fizer a sua provinha, seja ela a provinha do Enem, seja outro vestibular. Então, eu torço muito de coração que todo o esforço que vocês estão tendo, que toda a dedicação que vocês estão tendo, reflitam muito na notinha de vocês, tá bom? Então, parabéns já inicialmente por todos vocês que estão aqui ao sábado, enquanto a maior parte dos concorrentes de vocês estão dormindo, vocês estão aqui se preocupando, se alimentando com bons conteúdos, aprendendo boas técnicas, e o momento certo de fazer isso é agora, no início, onde está todo mundo um pouco mais descansado, está todo mundo um pouco mais tranquilo. É ruim quando você chega lá perto da prova do Enem, lá no mês de novembro, no mês de outubro, né? Um mês antes da prova, e quer ficar assistindo aula de segunda a segunda. E aí você se desgasta demais, chega na prova extremamente desgastado, cansado, exausto, exaurido. Então, o momento de você dar o gás nessas aulinhas extras, dedicação aos fins de semana é agora. Muito bem, a atitude de vocês é maravilhosa, parabéns por isso. Então, vamos começar aqui para a gente não perder mais tempo, tá bom? Perder não, né? A gente não está perdendo tempo, nós estamos investindo o nosso tempo. Então, esse aqui é um material, mesmo material que eu uso com os alunos no meu curso. Então, isso é o que eu chamo de pré-aula. O assunto que eu escolhi para trabalhar com vocês, operação com fração. Eu sei, ela vai ir e voltar o tempo inteiro assim, Alice. Beleza? Tranquilo? Só para você ter uma visão mais global aqui. Show? Hum, você colocou uma tagzinha em cima de mim? Vou colocar uma tag em cima de mim. Eu não estou compartilhando tela. É a minha câmera que você tem que olhar. Beleza? Você tem que ir em cima ali do botão da minha câmera e clicar na tagzinha para ela ficar fixada. Provavelmente você deve estar vendo pelo celular ou por um notebook, né? Na minha câmera, não é compartilhamento de tela. Tá bom? Beleza? Ficou legal agora para você? Tá bom? Beleza, então vamos lá. E aí, como é que é o nosso material? O nosso material, ele é um material incompleto, né? Pode ver que tem várias lacunas a serem preenchidas. Vocês vão preencher comigo essas lacunas hoje, durante a aula. E eu gosto muito disso, porque isso eu falo que é o equilíbrio perfeito entre o aluno que não faz nada durante a aula, fica apenas assistindo a aula passivamente, o que é um erro. Você não pode assistir a aula passivamente, você tem que assistir a aula ativamente. Então, isso aqui é o equilíbrio perfeito entre o aluno que é passivo durante a aula e aquele aluno que quer anotar cada milímetro do que o professor escreve. Porque o aluno que é passivo durante a aula, ele não consegue, uh, ele não consegue manter a sua atenção e o seu foco durante o período de aula. E o aluno que quer copiar tudo, ele também não consegue prestar atenção porque a preocupação dele está em copiar cada detalhezinho que o professor escreve. Então, isso aqui que eu monto é, na minha opinião, didaticamente falando, o equilíbrio perfeito entre você ser ativo na aula e você prestar atenção, tá bom? Ao final desse material, você vai encontrar uma lista de exercício sobre o tema, naturalmente, uma lista gabaritada, lista de 15 questões, uma quantidade boa de questões para fazer. Não é nem um exagero, aquelas listas de 50 questões extremamente exageradas, que eu nem concordo muito. Uh, Lista, né? Tô falando, claro, provas tem que fazer. E o gabaritozinho aqui no final, beleza? Fala, minha jovem Laura, como é que eu posso te ajudar? Nada? Então vamos lá. Vamos embora, meu povo. Por que eu escolhi esse assunto, operações com fração, para trabalhar com você? Bem, estatisticamente falando,
Eu sempre que entro numa sala de terceiro ano do ensino médio, eu me deparo com alunos tendo dificuldade em operar com as frações. Isso é uma dúvida, isso é uma dificuldade que não pode persistir ao longo do ano. Se você tem dificuldade em operar com as frações, você tem obrigação de resolver esse problema o quanto antes. Então eu quero fazer um acordo com vocês. Eu quero fazer um acordo com vocês. Vocês vão me prometer que essa semana a meta de vocês com matemática é conseguir fazer essa lista sem muitas dificuldades. Claro que você ter dúvida em uma ou em outra questão é normal. Agora, é nossa meta conseguir fazer essa lista de 15 questões de operação com fração e não ter tantas dificuldades nela. Você precisa resolver isso para ontem, tá bom? Você não pode dar continuidade nos seus estudos se você tem dificuldade com fração. Nós entramos agora no mês de março, bem? Então, essa é a hora de resolver esse problema. Combinado? Sim ou não? Responde para mim no chat. Isso é um combinado que eu quero fazer com vocês. Essa semana você vai resolver os seus problemas com fração. Podemos? Posso contar com vocês? Beleza. Sensacional. Ah, professor, eu já sei tudo de fração. Será que sabe mesmo? Faz a lista. Faz a lista. Veja se você de fato sabe mesmo. Se você souber, eu vou ficar muito feliz, naturalmente. Mas não negligencie esse assunto que ele é tão importante, tão corriqueiro, aparece tanto na física, aparece tanto na química, aparece tanto na matemática, é uma baita ferramenta. E o segundo acordo que a gente vai fazer antes de começar a aula, o segundo acordo, e agora é um acordo sério, você vai pegar aquele instrumento que o Carlos utilizou durante a aula, aquele instrumento chamado calculadora, e você não vai utilizar calculadora esse ano. Isso é um acordo que você tem que fazer comigo. E presta atenção nessa frase que eu vou te falar agora. E eu falo isso para todos os meus alunos o tempo inteiro. Toda vez que você usa a calculadora, você perde a oportunidade de treinar as operações básicas. Aí você chega na prova do Enem, da MScan, da UVV, da Multivix, vai fazer uma mera conta de multiplicação, e você fica inseguro. E aí, por que você ficou inseguro? Porque você passou o seu ano inteiro, quiçá o seu ensino médio inteiro, utilizando calculadora para fazer conta. Isso não faz sentido. O Heitor fez uma pergunta. E se eu quiser conferir algum cálculo? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, Heitor. E você vai poder conferir os seus cálculos na hora do Enem? Na calculadora? Aonde você coloca a confiança nas suas operações, se você tem que toda vez conferir o cálculo que você fez na calculadora? Você não vai conferir o cálculo que você fez na calculadora, sabe por quê? Porque quando você estiver se deparando com uma prova de vestibular e por algum motivo você errar algum cálculo, você tem que ser capaz de, assim como um detetive, detectar aonde está o seu erro. Esse é um processo muito importante na execução de questões. Detecção de erros. E você não pode fazer isso com a calculadora. Você tem que fazer isso olhando para os seus cálculos e, opa, onde será que eu errei? Deixa eu testar esse aqui. Deixa eu testar aqui. Caramba, eu sempre erro conta com número decimal. Deixa eu ver se eu acertei essa aqui. Mas de novo. Agora, se você está fazendo 2, 3, 4 vezes, está sempre dando o mesmo resultado, e o resultado que você está fazendo é errado, isso quer dizer que você não tem domínio daquela operação. Aí você tem que voltar a estudar. Bem, então, de fato, gostaria que vocês se distanciassem o máximo da calculadora. Ela é sua maior inimiga nesse ano. Você perde oportunidade de treinar operações que deveriam ser muito simples e vocês, na hora da prova, ficam sem confiança de realizar essas operações porque vocês passaram o ano inteiro se apropriando da calculadora e não fazendo nenhuma conta de multiplicação, soma, subtração e divisão na mão. Beleza? Combinado o nosso segundo acordo? Sim ou não? Responde para mim. Eu sei que essa é mais difícil de você se desapegar. Eu sei que você não está confortável com isso. Eu sei que você não está confortável em largar a calculadora. Porque a sua ilusão é, se eu usar a calculadora, eu faço as coisas mais rápido
e resolvo mais exercício. Você faz o que mais rápido? Você vai poder usar a calculadora na prova? Não. Você não pode estudar com calculadora. Mas, professor, as questões de química são cheias de números decimais. Eu preciso da calculadora. Não precisa. Na hora da prova, você vai precisar fazer essas contas. Põe uma coisa na sua cabeça. A cada instante que eu me deparo com uma operação, soma, multiplicação, subtração ou divisão com números decimais, eu estou diante de uma oportunidade de ganhar agilidade. E a prova do Enem ela tem que ser feita com agilidade e técnica, e não com pressa. Combinado? Então vamos para a aula agora, senão eu vou tomar muito tempo falando aqui com vocês sobre isso. Bem, eu quero alunos ativos, tudo bem? Os meus alunos precisam ser ativos, eu não gosto de aluno passivo. Perguntei, responde no chat e vamos fazer essa dinâmica para a aula se tornar agradável. Vamos lá. Fração é uma representação de que tipo de operação matemática? Fala para mim. Vamos lá. Fração é uma representação da divisão. Muito bem. Fração é uma representação da divisão. É tipo uma divisão que eu não quero realizar, né? Eu não quero operar essa divisão. Por exemplo, 9 dividido por 2. Se você fizer essa conta, acho que é uma conta que você não tem muita dificuldade, você vai encontrar 4,5, né? Com o resto zero. Ou se você quiser deixar essa conta em aberto, você vai encontrar 4 e resto 1. Beleza? Bom, então, isso aqui é você realizar a operação de divisão para você encontrar um resultado. Normalmente no vestibular, a gente vai trabalhar com a divisão até o seu fim decimal. Tá? Vocês lembram o nome desses elementos aqui? Vocês lembram? Resultado, quociente. O que sobra, a gente chama de resto. E os dois de cima? O 9, fala para mim. O 9 é divisor ou dividendo? Quem lembra? Ele é o dividendo. Muito bem, Ana. Ele é o dividendo. E o 2, naturalmente, é o divisor. Como é que eu represento esta divisão numa fração? Eu escrevo o dividendo na parte superior, o divisor na parte inferior. Eu posso representar o resultado, né? Se eu quiser operar com o resultado, mas nem sempre o objetivo é calcular o resultado. Às vezes o objetivo é você deixar apenas essa representação. E na representação de fração, o 9 e o 2 recebem nomes diferentes. Fala para mim, o 9, como é que é o nome do 9 numa representação de fração, a parte de cima da fração? Fala para mim como é que é o nome da parte de cima da fração. Numerador. Muito bem. Numerador. A parte de baixo. Denominador. Sensacional. Então, isso aqui todo mundo sabe. Vamos dar mais um salto aqui. Frações equivalentes. Bem rapidinho para a gente não perder tempo, porque isso aqui é uma coisa tranquila. Frações equivalentes são frações que têm a escrita diferente, porém elas possuem o mesmo valor, tudo bem? A fração 1 sobre 2 também pode ser escrita como sendo 2 sobre 4, como sendo 3 sobre 6. Me dá outros dois exemplos aí no chat, por favor. Obrigado, Heitor. 50 sobre 100. Me dá outro exemplo aí, último, aleatório, mas que esteja correto naturalmente. 12 sobre 24, muito bem. Por que todas essas frações são chamadas de frações equivalentes? Porque todas elas possuem o mesmo resultado, que é 0,5. Bom, isso é o que você faz na hora de realizar o processo de simplificação. Quando você simplifica uma fração, você está escrevendo frações equivalentes. São frações diferentes que possuem o mesmo valor. Bom, outro conceito muito interessante é o conceito de frações complementares. Eu digo que frações complementares são frações que completam o todo. Tudo bem? Vamos lá, vamos testar essas três complementares aqui. Qual é a complementar de 3/4? Quem pode me dizer, por gentileza? 1/4, né? Muito bem, Ana. Por que eu posso concluir isso, Ana? Porque 3/4 é eu pegar
3 partes do todo, né, que está dividido em 4, e a complementar é o que sobra. Então, isso aqui é a complementar, 1/4, beleza? Então, você está correta, a complementar de 3/4 é 1/4. A gente usa muito esse conceito quando trabalha com probabilidade, não é verdade? Esse conceito de fração complementar é muito utilizado em probabilidade. Vamos essa aqui, ó, 2/5. Me ajuda aí. 2/5, eu pego o meu todo, divido em 2, divido em 5, pinto 2 partes, o que me sobra são 3 partes. Então, nós temos aqui, juntando essas 3 partes, nós temos a complementar, 3/5. Beleza? 3/5. Pessoal, uma pergunta. Alguém imprimiu o material? Está completando comigo? Alguém conseguiu imprimir ele? Está aqui fazendo comigo? Sim? Fala para mim, então, se o tempo tá bom, o time tá bom, ou se eu estou fazendo muito correndo. Você está conseguindo me acompanhar? Você está conseguindo prestar atenção e anotar ao mesmo tempo? Você que tá de boa? Que legal. Estão gostando de ter esse material chamado pré-aula? Esse material incompleto para acompanhar a aula? É muito bom, né? Cara, faz uma diferença incrível. Você não tem noção de como faz diferença, cara. Porque você consegue prestar atenção no professor e anotar ao mesmo tempo. Então, pô, é a magia da parada, tá? Quando eu criei esse material, pela primeira vez, os alunos ficaram loucos. Eles falaram, professor, todos têm que ser assim. Aí eu produzi, óbvio, o material do meu curso, ele é todo assim, tá? Todas as 40 e poucas aulas que tem, são 40 e poucas notas de aula assim, completas para os alunos completarem comigo durante a aula. Bem legal. Vamos lá. Então, vocês pegaram a ideia já. 1/3 eu divido todo em 3 partes. Eu pego uma e o que sobra são 2. Então, 2/3 é o que sobra, 2/3. Beleza? Esse conceito é um conceito muito importante, o conceito de frações complementares. E agora, uma mera observação. Se você for olhar aqui todos os exemplos que nós trabalhamos anteriormente, nós estamos falando aqui, né, de frações onde o numerador é menor que o denominador, né? Em todos os exemplos aqui que nós fizemos, aqui em cima, aqui. Só que isso não necessariamente é uma regra, tá bom? Eu posso ter uma fração que representa mais que um todo. Por exemplo, 7/4. O que seria 7/4? Bem, pessoal, como é que você representa 7/4? Se você vai dividir o objeto em 4 partes e tem que pegar 7. Ué, para eu ter 7 partes de um objeto dividido em 4 pedaços, naturalmente eu tenho que ter mais de um objeto. Então seria isso aqui, ó. Eu vou ter uma parte de 4, 2 partes de 4, 3 partes de 4, 4 partes de 4, preciso de um novo todo, 5 partes de 4, 6 partes de 4 e 7 partes de 4. Tudo bem? Assim que é o conceito de uma fração cujo numerador é maior que o denominador. Né? É como se 7/4 fosse 4/4 mais 3/4. Tudo bem? Exatamente o que a gente acabou de fazer aqui. 4/4. Pintar rapidinho aqui para a gente não perder tempo. Mais 3/4. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de todo da fração. Isso aqui é o que a gente chama de parte. Beleza? Sensacional. Posso seguir com as operações? Sim ou não? Posso dar sequência? Responde para mim, por gentileza. Então, sim. Bora, Mariana. Vamos lá. Maria, simbora. Agora a parte aí que começa a pegar o povo meio desprevenido, né? A parte de fazer operações. E das operações é que você mais se confunde é essa aqui, operação de soma e subtração. Então eu vou ensinar para vocês 2 métodos para realizar as operações de soma e subtração. O método que eu chamo de método tradicional, que é o que você normalmente faz utilizando o MMC e o MDC. A tela. E depois a gente vai ver um outro método que eu chamo de o método das frações equivalentes. Eu até apelido ele como método ninja, porque ele faz você ganhar um pouquinho mais de tempo, tudo bem? Então, vamos lá. Imagina que você tenha que somar essas duas frações, 2/5 mais 3/6.
Por que que eu não posso realizar a soma da fração do jeito que elas estão representadas aqui? Porque o que que me impede? Qual é o obstáculo entre somar frações desse estilo que eu estou agora? Responde para mim no chat, por gentileza. Vamos lá. Vou tomar um gole aqui. Isso aí, Vitória. Os denominadores estão diferentes, então eu preciso igualar os denominadores. E para isso a gente se apropria de uma técnica chamada de MMC. Eu tiro o MMC entre os denominadores para poder criar um denominador que é comum aos dois. Então, faço a divisão por números primos, começo por 5, pode ser 1, resolve, aqui fica 6. Uso 3, 1 já está resolvido, aqui fica 2. Uso 2, 1 já está resolvido, aqui fica 1. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar 30, e 30 é o denominador comum que eu quero utilizar. Bem? E aí você vai realizar o seguinte processo. Você vai pegar o denominador novo, esse denominador comum, você vai dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador. O processo que você vai fazer é assim, ó. 30 dividido por 5, aqui você vai dividir. 30 dividido por 5 é 6. Aí você pega o 6 e multiplica pelo 2, que é o numerador. Aí depois você vai para outra fração. Você vai pegar o 30 e vai dividir por 6. 30 dividido por 6 é 5. 5 multiplica pelo numerador, 5 vezes 3. Então, estou fazendo bem devagar. Tem gente que quando você tem mais habilidade, você faz isso mais rápido. Bem? Então, 6 vezes 2 é 12. 3 vezes 5 é 15. O denominador é 30. Somo os numeradores. 12 mais 15, 27, 30 avos. Esse é o resultado dessa operação de adição. Meu povo, alguma dúvida aqui ou eu posso dar sequência no nosso raciocínio? Posso dar sequência? Beleza. Então, olha só. Existe um outro método que eu chamo de método das frações equivalentes, que é quando você está diante das frações de denominadores diferentes e você se apropria do conceito de frações... Opa! Do Pedro aqui. E você se apropria do conceito de frações equivalentes que nós trabalhamos aqui, né? Para você resolver este problema, ok? Então, você pega a fração 2/5, multiplica ela por 6, tanto o numerador quanto o denominador, produzindo a fração 6 vezes 2, 12, e 5 vezes 6, 30. E você pega a fração da sua direita e multiplica ela por 5, produzindo 3 vezes 5, 15, e 5 vezes 6, 30. Dessa forma, eu escrevi duas frações equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo valor, mas estão escritas com formas diferentes. Então, 12/30 é equivalente a 2/5 e 15/30 é equivalente a 3/6. Professor, por que você escolheu justamente essas duas? Porque dessa forma eu consigo produzir frações com denominadores iguais. E aí, basta você realizar a soma. 12 mais 15, 27 avos. Beleza? Então você consegue fazer essa operação mais ou menos de cabeça. Só que você tem um detalhe, né? Tenho certeza que a maioria deve estar se perguntando assim, professor, mas como é que você pensou nesses números? Aí, meu jovem, vou ser muito sincero com você. Alexandre, é praticamente a mesma coisa, só que é muito mais rápido, é muito mais fácil. Só que ela exige, Alexandre, uma coisa muito importante de você. Ela vai exigir um pouco mais da sua percepção técnica. Ok? Porque você tem que entender que é necessário escrever uma fração equivalente com denominadores iguais. E aí você tem que se perguntar qual o número que eu multiplico para fazer esse evento acontecer. Beleza? Então, quando você adquirir técnica, Alexandre, você automaticamente vai começar a pensar desse jeito. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então, eu coloquei um vamos treinar aqui. Eu vou fazer só essa, tá bom? E aí eu deixei duas vamos treinar aqui. Eu deixei essa letra A, eu deixei a letra B aqui. A letra B quem vai fazer é você, tá bom? Vou deixar em branco e depois se você quiser você pergunta lá no grupo e a gente confere, tá bom? Então, ó,
Método tradicional. 4 quintos mais 1 sétimo mais 7 décimos. Quanto é que vai dar essa soma de frações? Então, utilizando o método tradicional, eu vou começar tirando o MMC entre 5, 7 e 10. Então, vou começar aqui por 2 agora. O 5 não se resolve, o 7 não se resolve, o 10 vira 5. Eu vou utilizar o 5 agora para resolver o primeiro e o último. Depois eu utilizo 7, 1, 1 e 1. Resolvi. O denominador comum vai ser 70. Beleza? Então, coloco 70 aqui no meu denominador comum de todo mundo. Tá? Pronto. Todo mundo tem um denominador comum de 70. Agora eu vou realizar o processo de forma um pouco mais direta, hein? Se liga. Eu vou pegar o 70 e o 5, vou dividir eles e depois multiplicar por 4. Eu vou utilizar as cores aqui para ajudar vocês a perceber o que eu estou fazendo. Então, eu vou começar aqui. 70 dividido por 5 é 14. 14 vezes 4 é a primeira operação, né? 70 dividido por 5 multiplicado por 4. 70 dividido por 5 é 14. 14 vezes 4, coloquei aqui. Beleza? Próximo cálculo. Eu quero que vocês se preparem no chat aí, como é que vai ficar esse aqui, por gentileza, o último. Tá bom? Preparem no chat para quando eu perguntar. O do meio, 70 dividido por 7 é 10. 10 eu pego e multiplico com 1. 10 vezes 1. Agora manda no chat para mim como é que vai ficar o último aqui. 70 dividido por 10 vezes 7. Como é que fica? Fala aí para mim no chat. Esse último. Ok? Arrisca. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso aí, Ana. Vai ficar 49, né? 70 dividido por 10 é 7. 7 vezes 7 vai ser o 49. Então, muito bem, tá bonitinho aí. Então, eu estou fazendo com bastante calma porque eu quero que vocês reparem os detalhes, tá bom? Com o tempo, você vai fazer isso de forma mais rápida, naturalmente. 14 vezes 4, 14 mais 14, 28. 28 mais 28, 56, tá bom? Viu? Sem calculadora. Vai fazendo suas contas de cabeça. Se tem dúvida, você joga no papel, 14 vezes 4, não tem problema. Não é vergonha fazer isso, tá bom? Vergonha, desculpa a sinceridade, é você passar o seu ano inteiro usando a calculadora e chegar na hora da prova e não conseguir fazer conta simples, tá bom? 10 vezes 1 é 10 e 7 vezes 7, 49. Se você somar isso aqui, essa soma vai dar 115. Ó, vamos fazer a soma devagarzinho. 56 mais 9, 65. Mais 40, 105. Mais 10, 115. Beleza? Então, você pode fracionar para você fazer isso de cabeça. Ou você pode utilizar o método das frações equivalentes. Alexandre, eu vou pedir a sua ajuda, por gentileza, já que você gostou do método das frações equivalentes. Alexandre, fala para mim, por gentileza, por quanto que eu multiplico a fração 4 quintos para produzir um denominador cujo valor é 70. Você poderia me falar, por gentileza, quanto que eu multiplico? Pensa aí, ó. Se alguém quiser mandar também, pode mandar. Olha lá. Quanto eu multiplico 4 quintos para produzir um denominador 70? Gostou do método? Fala aí, Anas. 14, Sara. Muito bem. Então, eu multiplico por 14 essa fração. Multiplico essa fração por 14. Aqui fica 14 vezes 4 e 5 vezes 14 é 70. Vamos lá, para a próxima. Por quanto eu multiplico a fração 1 sétimo para eu produzir um denominador 70? Eu multiplico por 10. Isso aí, muito bem, Andiane, muito bem, Ana. Vai ficar 10 vezes 1, e aqui vai ficar 70. Por fim, o último, por quanto que eu multiplico 7 décimos para produzir um denominador 70. Vocês duas. Gostei de vocês duas, hein? Vocês duas estão afiadas. Que lindo. Aí, Alexandre, muito bem. Eu multiplico por 7. 7 vezes 7. E aqui eu fico 10 vezes 7, 70. Beleza? Lindão. Por fim, o resultado final. Eu já vou adiantar o processo. O resultado, obviamente, não muda. Aqui vai dar 115 sobre 70. Meu povo,
Para eu dar sequência, fala para mim, tá legal isso aqui? Todo mundo tem um bom domínio? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum questionamento? Vai lá, responde para mim sim ou não, e aí eu vou dar sequência na nossa aula. Tranquilo? Beleza, então. Falei, qual dos dois métodos vocês mais usam? Fala para mim, o tradicional ou o método das frações equivalentes? Qual que vocês mais usam? Assim, no dia a dia, o tradicional, né? Andiane, agora a gente vai fazer outro acordo. Eu adoro fazer acordos com os meus alunos. Heitor, infelizmente, o tradicional. Agora, Heitor, que você sabe ah, que existe um método que é um pouco mais rápido, o método de frações equivalentes é uma evolução do tradicional. Agora a gente vai fazer o seguinte: toda vez que você estiver treinando o método tradicional, interiorize o seguinte: eu estou fazendo o tradicional, mas quando eu adquirir a habilidade, eu vou migrar para as frações equivalentes. Você vai ver que isso vai acontecer automaticamente. Com o passar do tempo, automaticamente você vai usar as frações equivalentes. Automaticamente. Só que você tem que conhecer ela, né? Então, vamos fazer uma evolução do método tradicional para as frações equivalentes. Bom? Show? Bom, vamos dar continuidade. Eu vou deixar isso aqui para vocês treinarem em casa, essa letra B. Se alguém quiser conferir a letra B, depois é só mandar lá no grupo, né? Professor, quanto é que deu a resposta da letra B? Eu mando a resposta para vocês, sem problema algum. Bom, agora vamos falar de duas coisas mais simples para eu conseguir fazer pelo menos um exercício com vocês durante a aula de hoje ainda. Vamos agora para a multiplicação de fração. Multiplicação de fração é uma parte que eu sinto que vocês têm menos problema, mas eu preciso falar de uma coisa muito importante. Por que a operação de multiplicação vocês têm menos problemas? Porque para você multiplicar frações, não tem rolê, não tem preocupação, não tem encheção de nada. Porque basta você multiplicar os numeradores, A vezes M, e multiplicar os denominadores, B vezes N. E resolveu, sem problema nenhum. Só que você tem que tomar muita atenção. Olha só, o que faz... Responde para mim no chat. Vamos ver se vocês estão afiados. O que faz você resolver a prova rápido é o quê? Responde para mim no chat. O que faz você resolver a prova rápido? Ó, vamos ver se alguém está afiado aí. Se alguém pegou. Isso, Vitória. É a técnica. Não é a pressa. É a técnica. E aí, você tem que ter uma técnica que faz você ganhar muito tempo. Quando você resolve exercícios de regra de 3, qual é a coisa que te faz resolver o exercício mais rápido? Quando você vai resolvendo regra de 3? Qual a primeira coisa que o professor de matemática faz quando resolve regra de 3? Quando já a simplificação. Então, muita atenção com a simplificação. Simplificação. Simplifique, Ana, sempre. Se simplificar não fosse para te ajudar, o nome seria dificultar. Então, se é para simplificar, é para te ajudar, beleza? Então, simplifique. Por exemplo, você não pode pegar essa conta aqui e fazer assim, 2 vezes 3 é 6, 5 vezes 9, 45, e aí depois não faz sentido. Para que você vai multiplicar se depois você vai ter que dividir? Então, antes de realizar a multiplicação, veja se existe possibilidades de simplificação. Aqui eu tenho uma possibilidade de simplificar o 3 e o 9. O 3 vira 3, 1 e o 9 vira 3. Agora que eu não posso mais simplificar, eu realizo o processo, tudo bem? Vai ficar 2 vezes 1. Claro que você não precisa escrever assim. Eu estou escrevendo porque é a primeira vez. Já vou responder sua dúvida, Alexandre. 2 e 15. Eu sabia que alguém ia trazer esse questionamento. Alexandre, olha só. O que é multiplicar cruzado, né? Multiplicar cruzado, né? Essa palavra que eu nem gosto muito dela. Ela é uma técnica para você resolver equações. Eu não estou fazendo uma equação aqui, eu estou simplesmente multiplicando as frações. Quando que a gente multiplica cruzado, como você perguntou? Quando a gente está numa situação assim, ó, x sobre 5 é igual, por exemplo, a 1 sobre 3. Então, aí eu estou aqui numa equação. Como é que eu resolvo uma equação?
Eu preciso isolar a variável. No caso, a variável é x. E eu faço isso migrando todos os valores que estão do lado da variável para o lado oposto da igualdade. Por exemplo, e realizando as operações inversas. O 5, nesse lado da igualdade, ele está realizando que tipo de operação? O 5. Fala para mim. O que o 5 está fazendo aqui? Qual é a operação? Beleza, é uma divisão. Então, quando eu passar ele para o outro lado, ele vai entrar no outro lado realizando uma operação de multiplicação. Aí fica x é igual a 5 vezes 1 sobre 3. Aí você faz a sua continha, beleza, Alexandre? Bom, então é isso que acontece. Por que vocês multiplicam cruzado? Né? O multiplicar cruzado é que, inclusive, é perder tempo, né? Porque você faz isso com os dois lados. Como eu disse, você passou o 5 multiplicando, vai ficar 5 vezes 1. E você faz o mesmo com o 3, que está desse lado multiplicando, dividindo. Você passa ele multiplicando. Aí fica 3x. Né? Você inverte as operações. O 5 que está dividindo aqui, você passa multiplicando. O 3 que está dividindo, você passa multiplicando. Escreve dessa forma. Por isso que você chama de multiplicar cruzado. Aí você tem que 3x é igual a 5. E você vai pegar esse 3, que está desse lado realizando uma operação de multiplicação, e passa por outro lado realizando a operação contrária, que é uma operação de divisão. 5 terços. Bem? Então, o tal do multiplicar cruzado que você me perguntou é um processo para resolver equações, tá bom? E que nem sempre é tão prático assim. Porque concorda comigo, Alexandre, que era muito mais fácil, ao invés de você fazer isso, era muito mais fácil você apenas pegar o 5 e jogar para cá? Ó, x é igual a 5 vezes 1 terço. Pronto, acabou. A resposta está aí, ó. 5 terços, né? Então, para que eu vou multiplicar cruzado se o meu único objetivo é isolar o x e eu posso fazer isso simplesmente passando o 5 para o outro lado? Ficou claro isso? Beleza? Foi o que eu falei, Alexandre. Nós precisamos nos apropriar das técnicas que nos dão agilidade para que a gente consiga resolver a prova rápido. Resolver a prova rápido não é resolver com pressa, é resolver com técnica. E é isso que eu faço, por exemplo, com os meus alunos ao longo de todo o ano, sabe? O meu curso, Projeto X, ele começa em março. A gente vai do mês de março até o mês de novembro, aula a aula, aprendendo técnicas que nos concedem agilidade. E por isso que você chega lá no final do ano conseguindo fazer a sua prova rápido. E você faz com técnica e não com pressa. Beleza? Então, isso aqui eu acabei de te mostrar mais uma maneira de você ganhar um pouco mais de agilidade. Tudo bem? Então, vamos dar sequência ali na nossa multiplicação. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, viu, meu povo? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho que realizar essa tríplice multiplicação aqui. Antes de sair multiplicando 2 vezes 21 vezes 4, 7 vezes 8 vezes 9, para posicionar aqui, eu vou antes ver se eu posso realizar alguma simplificação. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu vou poder realizar um monte, né? Eu vou começar com essa aqui do 7 e do 21. Posso simplificar o 7 por 7, que dá 1. E o 21 por 7, que dá 3. Eu posso simplificar o 4 e o 8. 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Reparem que eu estou utilizando cores diferentes nos meus pincéis para que vocês reparem as duplas que eu estou realizando as simplificações, beleza? E aí, pergunto, você pode realizar mais alguma simplificação aqui? Fala para mim mais algum número que pode ser simplificado aqui. Muito bem, Ana. Eu posso simplificar o 2 com o resultado dessa simplificação. Muito bem, muito bem. Show de bola. Então, eu vou lançar esse 2 com esse 2. 2 dividido por 2 é 1. E aí agora, muito mais fácil, eu vou fazer essa conta. 1 vezes 3 vezes 1. Claro que você não precisa escrever 1 vezes 3 vezes 1, você pode fazer direto de cabeça. Eu vou realizar 1 vezes 1 vezes 9. Heitor, fala para mim, por gentileza, qual conta é mais fácil de você fazer? 2 vezes 21 vezes 14, coloca o resultado.
7 vezes 8 vezes 9, coloca o resultado e depois você faz a divisão? Ou será que é mais fácil você realizar essa conta desse jeito? Essa conta desse jeito, né? Professor, tem mais uma simplificação para fazer. Beleza, então vamos lá. Tem mais uma simplificação aqui, ó. Eu não escrevi antes para não ficar muito poluído. 1 e 3. Na boa, do fundo do coração, para que você vai sair multiplicando todo o numerador e todo o denominador se depois você vai ter que dividir eles? Então simplifique. Simplificar é algo que vai te ajudar. Eu vou desenhar um coração aqui na simplificação, porque essa é uma das técnicas que mais te ajudam na prova ao longo do ano. Simplificação é o segredo para ganhar muita agilidade na prova. Simplifique, não tenha medo. Se você tem medo de simplificar, para tudo e aprenda a simplificar de uma vez por todas, porque isso vai te dar muito tempo. Depois você não pode chegar lá no mês de novembro e falar assim: ai, professor, a prova do Enem é muito grande, não deu tempo de fazer. Aí eu vou pegar a sua prova, você não simplificou nada, você gastou tempos horríveis, um tempo gigantesco fazendo contas horríveis, desnecessariamente. Aí é claro que não vai dar tempo. É óbvio que não vai dar tempo. Bom, então vamos nos apropriar das técnicas. Vamos nessa aqui agora. Vamos lá. Eu enxergo aqui a simplificação do 100 com o 5. Ok? 5 dividido por 5 é 1, 100 dividido por 5 é 20. Eu enxergo a simplificação do 9 com o 27. 9 dividido por 9 é 1, 27 dividido por 9 é 3. E eu enxergo outra simplificação também, ó. Eu enxergo a simplificação do 2 com a simplificação do 100, que era 20. E aqui vai dar 10. Pronto. Então, o que sobrou em cima? 1 vezes 10 vezes 1. 1 vezes 10 vezes 1, que é 10. O que sobrou aqui embaixo é 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3 vezes 1, que é 3. Tá aí, né? Lindão, resolvido para vocês as multiplicações. Fala para mim, meu povo, multiplicar frações é fácil ou é difícil? Multiplicar frações. Responde aí, meu amado. Gabi, simplificar é tão fácil, agora se tornou fácil, simplificar é tão fácil que a pessoa, quando ela foi desenvolver o raciocínio da divisão, ela falou assim, caraca, multiplicar é tão fácil que para fazer a divisão, eu vou transformar a divisão numa multiplicação, de tão fácil que é. Então, dividir fração é igual multiplicar, a gente só tem que tomar atenção com uma coisa. Tomei meu tererê aqui. Aqui, para você transformar a divisão numa multiplicação, você vai realizar esse processo aqui, né? Que você ouve muito, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Joga um marca-texto aqui. Vou passar um marca-texto aqui. Você tem marca-texto aí? Usa ele também. Aproveita aí para você fazer jus aos seus marca-textos da Estabilo, né? Início do ano tá todo mundo cheio de marca-texto da Estabilo, e marca-texto tons pastéis, né? Aqui o meu só usa tons pastéis, olha que bonitinho. Vocês curtem marca-texto tons pastéis? Fala aí para mim. Quem? Eu tenho certeza que aqui tem gente que usa marca-texto tons pastéis. Bem mais bonitinho, viu? Oh, eu também adoro. Aprendi com a minha esposa, tons pastéis. É bonito, né? É chique falar isso, né? Dá uma sensação de conhecimento, né? Nossa, marca-texto aqui azul, tons pastéis. Verde, tons pastéis. Aí eu botei todos os meus marca-textos aqui, tons pastéis, em homenagem à minha esposa. Olha esse rosinha tons pastéis. Que gracinha. Na boa, pode ser sincero aí. Pô, dá vontade de comprar um marca-texto desse, né? Nossa, sério, cara. Uma gracinha. Eu adoro tons pastéis. Então vamos lá, meu povo, simbora, que a gente já está caminhando aqui para os finalmente. Então, como é que eu resolvo, né? Como é que eu transformo uma divisão numa multiplicação? Eu repito a primeira fração, né? No caso, essa aqui, ó, é a primeira fração e essa aqui é a segunda fração, tá? Segunda fração. Eu repito a primeira, A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de M sobre N
é n sobre m. Aí eu simplesmente resolvo como se fosse uma multiplicação qualquer. Lembrando aqui um cuidado que você tem que tomar. Qual é a diferença de oposto e inverso? Quando eu falo o oposto de um número, o que eu troco? Quando eu falo inverso de número, o que eu troco? Responde para mim aí, só para eu completar aqui. Vamos ver se você está atento ao que é oposto e inverso. Vamos lá. Oposto troca o quê? Oposto troca sinal. Muito bem. Oposto troca sinal. E inverso troca numerador. Deixa eu ver se vai caber aqui, ó. Com. Dá um zoom aqui para caber. Vou deixar simplificado. Denominador, beleza? Então tá aí. Oposto de 2 é o menos 2. E o inverso de 2 é 1 sobre 2. Beleza? Então, só tenha atenção com isso. E aí agora é você aproveitar a vida e fazer o exercício feliz da vida, porque você transformou a divisão numa multiplicação. Vamos fazer aqui nossos últimos exemplos. Olha só. Fala para mim no chat, por gentileza, pelo modo como eu escrevi aqui. Quem é a primeira fração? Responde no chat. Eu preciso que você participe comigo. Quem é a primeira fração? 1. Beleza. A primeira fração é essa. Pessoal, mas só tem o número 1 aí, né? E naturalmente essa aqui é a segunda fração. Claro. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Repete a primeira. Botou um traço aqui. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Resultado disso, 3 quartos. Beleza? E aí, olha só, você tem que tomar muito cuidado. Agora, eu falo para as pessoas que têm letras feias, com todo o carinho do mundo, para você não escrever assim, ó, 1 sobre 2 sobre 3. Aí eu te pergunto, qual que é a primeira fração aqui, qual que é a segunda? Como é que você consegue identificar? Será que isso é 1 meio dividido por 3? Ou será que isso é 1 dividido por 2 terços? Faz diferença. Então, muito cuidado quando você for escrever. Deixe muito claro qual é a barra que separa as frações. Deixe muito claro. Pode ser 1 dividido por 2 terços ou 1 meio dividido por 3. Tudo bem? Escreva de forma clara. Não deixe com que a sua letra te atrapalhe. Bom? Então, vou voltar aqui. Nós temos agora... Eu vou parar de um meio. Aonde? Porque é um meio. Oh, meu Deus do céu, me perdoe. Desculpa, 1 sobre 1. Muito bem, muito bem. Boa, boa. Não, perdão. Esquece. Pronto. Beleza? Isso aí, 1 sobre 1. Show? Muito bem. Parabéns aí quem reparou. Foi Vitória, né? Arrasou, Vitória. Muito bom. A Vitória é aluna do Projeto X, ó, não é à toa, né, Vitória? O Projeto X nem começou, a Vitória já tá como? Sangue nos olhos. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Continuando o processo aqui, repete a primeira, 1 meio, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3, 1 terço. Resultado disso, 1 sexto. Próxima, repete a primeira, 2 quintos, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 8 décimos é 10 oitavos. Beleza? Vou fazer uma simplificação aqui. Apareceu, né, uma possibilidade de simplificação. O 10 com o 5. Também apareceu a possibilidade de simplificar 2 com 8. Note que eu ainda posso simplificar as simplificações, né? Esse 2 com esse 4, beleza? O que sobrou? 1 e 1. 1 vezes 1 é 1. O que sobrou aqui? 1 vezes 2. 1 vezes 2. E aí a gente fecha o nosso rolê de frações, tá bom? Eu quero fazer um exercício, apenas um exercício, para nós finalizarmos a nossa aula. Antes de eu fazer o exercício, última pergunta que eu faço: alguém quer comentar alguma coisa sobre esses processos que nós conversamos na aula de hoje? Alguém quer algum comentário? Alguém ficou em dúvida aqui em alguma coisa? Quer anotar alguma coisa aqui que você perdeu? Esse documento aqui anotado eu mando para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu posso fazer o exercício? Tudo certo? Tá bom. Vou escolher um exercício para a gente fazer aqui. Eu gosto muito dessa questão aqui, ó. Gosto muito dessa questão número 4. Vou fazer ela com vocês.
Essa aqui é muito boa. Bom, olha só que questãozinha interessante, tá? Essa questão aqui, você tem que se ligar. Né? Questão, você não pode vacilar muito. Vou conseguir projetar aqui para vocês. Tá legal a projeção da questão 4? Tá cabendo dentro da tela de todo mundo? Tá, beleza. Então, olha só. Certo dia, um técnico judiciário trabalhou ininterruptamente por 2 horas e 50 minutos. Então, o tempo de trabalho dele foi de 2 horas e 50 minutos na digitação de um texto. Se ele concluiu essa tarefa quando tinham decorrido os 11/16 do dia, então que horas que ele iniciou a digitação? O povo, olha só. Então, eu sei a hora, eu sei quanto tempo ele gastou e eu sei que horas que ele terminou. Se eu pegar a hora que ele terminou e subtrair o tempo que ele gastou, eu sei a hora que ele iniciou. Tudo bem? Ok? Se você termina às 10 horas da noite uma atividade que você demorou 3 horas para concluir, isso quer dizer que você iniciou às 7 horas da noite. Concordam com esse meu raciocínio? Sim ou não? Eu sei a hora que eu terminei a tarefa e eu sei o tempo que eu gastei, basta eu subtrair que eu descubro o tempo que eu iniciei. Só que esse exercício ele trouxe essa informação de uma forma um pouco disfarçada. Eu vou usar meu marca-texto tons pastéis rosa agora. Ele terminou quando tinham decorrido os 11/16 do dia. O que é 11/16 do dia? O que é isso? 11/16 do dia? Vamos trabalhar essa informação para ver que horas é isso? Pessoal, se ele tivesse falado terminou quando havia decorrido metade do dia. Se ele tivesse falado metade do dia, você saberia que o resultado ia dar que horas? Fala para mim. Metade do dia. Quero vocês participando comigo, beleza? Tem que participar. Finalzinho agora, vamos lá. Que horas que daria metade do dia? 12 horas, né? Meio-dia em ponto. Se o texto tivesse falado que ele terminou essa tarefa quando havia transcorrido um quarto do dia, que horas ele teria terminado a tarefa? Beleza. A Ana mostrou no chat agora a pergunta que eu ia fazer. Que operação que vocês estão fazendo para calcular a fração do dia? Ué, metade do dia, professor? Eu pego metade e multiplico por 24, porque o dia tem 24 horas. Se eu quiser descobrir um quarto do dia, eu pego um quarto e multiplico por 24, porque o dia tem 24 horas. Logo, para eu calcular o que é 11/16 do dia, que operação que eu faço? Escreve no chat a operação que eu faço para calcular 11/16 do dia. Vai lá, me responde aí. Eu quero vocês comigo. Aluno meu tem que ser aluno ativo. Eu não gosto de aluno passivo. Eu gosto de aluno ativo, que responde, que escreve, que está anotando. Isso aí. Beleza. A conta que eu faço é 11/16 de 24, que o dia tem 24 horas. Muito bem. Vamos resolver isso aqui. Isso é uma multiplicação de fração. É como se o 20, aqui embaixo do 24 eu tivesse o número 1. Não vou escrever a hora aqui. Vou pegar o mouse aqui assim. O Armstrong já entrou. Então, vamos realizar essa operação. Essa operação ficaria assim, ó. 11 vezes 24 dividido por 16. Pergunto, existe alguma possibilidade de simplificação aqui? Acredito que exista, né? Você pode simplificar o 24 e o 16 por quanto? Quem pode me falar por quanto que eu posso simplificar o 24 por 8? Muito bem. 24 dividido por 8 é 3. E 16 por 8 é 2. Tudo bem? Então, nós temos aqui que essa fração vale 33 meios. Fala para mim, 33 meios, qual é o valor decimal de 33 meios? 33 dividido por 2, quanto é que vai dar? Ai, professor, não consigo fazer de cabeça. Não tem problema, estamos no início do ano ainda, não tem nenhuma vergonha você chegar e fazer isso aqui, ó. Vai lá no seu rascunho e divide, tá bom? Zero problema. 3 dividido por 2 é 1 e sobra 1, abaixo 3. 13 por 2 é 6 e sobra 1. Não dá para dividir, põe a vírgula, acrescenta o zero. Opa, beleza, 16,5. 16,5 horas. Fala para mim que horas são no ponteiro de um relógio quando eu falo que são 16 horas e meia.
16,5 horas. O que é isso, 16,5 horas? Isso é 16 horas e 30 minutos. Muito bem. Então, tá aí o nosso cálculo. Olha só que legal. Esse é um exercício que o grande charme dele está no fato de você operar com as frações. Olha que coisa beleza, que coisa linda. Então, se ele terminou, né, o término da atividade se deu às 16 horas e 30 minutos e ele gastou, né, segundo o enunciado, 2 horas e 50 minutos, fala para mim, ao subtrair isso aqui, imagina só você começou a estudar, você terminou de estudar 4h30 e você gastou 2 horas e 50 minutos estudando. Que horas que você começou o seu estudo? A Andiane já respondeu lindamente. Você iniciou o seu estudo às 13 horas e 40 minutos. Resposta da questão. Tá. Olha que questão legal. Pô, questão muito boa. Questão que envolve, olha só tudo que tem nessa questão. Essa questão tem interpretação de enunciado, né? Isso aqui é um processo interpretativo. E interpretar é mais do que ler, tudo bem? Interpretar é mais do que ler. É você criar um processo cerebral capaz de transformar uma frase numa operação matemática. Isso é interpretar matemática, tá bom? Interpretar gramática é uma coisa, interpretar matemática é outra. Interpretar matemática é você ler um texto em português e transformar isso numa operação algébrica. Então, teve interpretação matemática, teve operação com fração, teve divisão de número decimal, teve interpretação do que esse número decimal quer dizer em horas. Então, é uma questão completa. A Maria Eduarda falou que fez regra de 3 e depois subtraiu 2,50. Perfeito, Maria Eduarda. Você pode fazer sim regra de 3, mas como eu quero trazer à tona o conhecimento de frações, eu simplesmente fiz utilizando frações. Mas você é livre para utilizar a técnica que você quiser, desde que você escolha uma boa técnica que faça você ganhar tempo. Sensacional? Meu povo, fala para mim, do fundo do coração de vocês, gostaram da aula que a gente fez hoje? Gostaram do modo como nós trabalhamos esse tema? Então, olha só que coisa maravilhosa. Em 1 horinha, a gente falou de tudo que podia falar de frações, fizemos um exercício, eu apresentei para vocês diversas técnicas, dei diversas dicas e fiz 2 acordos com vocês. Quem lembra dos 2 acordos que nós fizemos hoje? Eu fiz 2 acordos com vocês hoje. Fala para mim quais foram os 2 acordos. Responde no chat aí para mim. Os 2 acordos, vocês não podem esquecer dos 2 acordos que nós fizemos hoje. Primeiro, não usar a calculadora. Esse ano, para você estudar, você não vai usar a calculadora. E qual que foi o segundo acordo que a gente fez? O segundo acordo foi: essa é a semana, isso aí, muito bem, Alice, acabar com o seu problema com frações essa semana. Essa semana você não vai deixar passar as frações, porque você não pode ficar errando questões de física porque você não sabe fazer conta com fração. Você não pode perder questão de química porque você não sabe fazer conta de fração. E, obviamente, você não pode perder as questões de matemática porque você não sabe fazer conta com fração. Beleza? A semana é essa, a hora é agora. Quanto antes, melhor. Não deixe os seus problemas com fração passarem do dia dessa semana. Beleza? Tranquilo? Meu povo, olha só. Deixa eu finalizar aqui a gravação e já vou continuar dando um recado para vocês.